Esses dias eu li uma frase que diz o seguinte: viver é um ato político. E diante de tantos absurdos que nós temos vivido aqui no Brasil, o que significa essa frase? O que significa para você essa frase? Viver é um ato político. Fica comigo até o final desse vídeo e a gente vai chegar a alguma conclusão sobre isso, sobre o que é viver como ato político aqui no nosso país. E agora, depois da vinheta, eu quero me apresentar. Eu sou o Marcos Vinícius, eu sou o criador desse canal, eu escrevo minhas crônicas por aí, e o objetivo de estarmos aqui no YouTube é o seguinte: analisarmos os fatos, dialogarmos sobre eles e, quem sabe, encontrarmos alguma transcendência em cima dessa parada toda que está acontecendo por aí. Se você não conhecia o canal e chegou até aqui, eu quero te fazer já um convite. Já marca o botão vermelho aí, o botão de inscreva-se, deixa o seu like, marca o sininho para você receber as notificações e deixa um comentário. Comentários são muito importantes, mesmo que o seu comentário seja para brigar comigo e discordar daquilo que eu estou falando. Por quê? O comentário ajuda a gente a impulsionar o nosso conteúdo aqui na plataforma. Afinal, por que viver é um ato político? O Aristóteles, filósofo grego que viveu lá pela Grécia entre 380 e 320 a.C., citou a seguinte frase: o homem é um animal político. Para Aristóteles, que foi mentor de Alexandre o Grande, criador de uma escola de filosofia chamada Liceu lá na Grécia, a política ela era pensada entre dois grandes segmentos. De um lado, a ética, que tratava da política que se envolve com o individual, ou seja, a busca do indivíduo pela sua felicidade, a qual ele deu o nome de ética. O segundo segmento era o segmento da política propriamente dita, que era a busca da felicidade ou bem comum de toda a população. Para ele, políticas fundiam esses dois segmentos. Os pensamentos de Aristóteles impulsionam e influenciam a política até hoje. E por que influenciam a nossa vida até hoje? Porque desde que introduziu esse conceito, o nosso querido Ari ensinou o seguinte: a partir de qualquer relacionamento de troca entre dois humanos está um ato político. Por isso, tudo é política, por isso o homem é um animal político, por isso viver é um ato político. Agora, deixa eu dizer uma coisa, isso não é uma aula de filosofia, até porque eu nem sou professor de filosofia. Eu vou indicar para você um canal do meu amigo professor Diego, vou deixar o link do canal dele aí na descrição. O nome do canal é difícil de falar, Aidento Science, mas é um canal incrível. Tem filosofia até em forma de cordel, você vai aprender muita coisa com ele lá. Como não é uma aula, vamos seguindo em frente na nossa análise aqui, no nosso diálogo. Por quê? É o seguinte, diante da nossa perplexidade, nessa doideira geral que a gente está vivendo, e que eu posso até estar parecendo bem-humorado, mas eu ando meio irritado ultimamente, eu quero fazer a seguinte colocação: se a política, conforme nos ensinou o Ari, é a busca do bem individual e do bem coletivo, caminhando juntos, isso é política, que raio de vida é essa que estamos vivendo no Brasil? Então eu reformulo a questão da seguinte maneira: como é que a gente pode dizer que está vivendo como um animal político ou vivendo a política no Brasil se nós acabamos de ser ultrajados pelo número de 86 mil mortes pela doença que o YouTube não deixa a gente falar o nome, mas que você sabe qual é, e por mais de 2 milhões de infectados? Diante desse ultraje todo, como é que a gente pode estar vivendo politicamente num país que está há mais de 2 meses com um ministro da Saúde interino? Ele é um especialista, segundo dizem, em logística. Ele não tem nada a ver com o Ministério da Saúde. Numa semana em que a gente descobre que o Ministério da Saúde não gastou o dinheiro todo para o combate à pandemia. Por que, Bolsonaro? Para poder não cair na lei de responsabilidade fiscal? Então deixa a gente morrer. Como você disse, eu tenho um vídeo falando sobre isso, e daí que está morrendo? Como viver a política diante de um quadro que é ter um líder, o líder do executivo, que vai fazer uma apresentação para defender um remédio que já foi testado no mundo todo e não há a menor eficácia, e ele faz uma apresentação desastrada dizendo que, se não há comprovação da eficácia, também não há comprovação de que não faz bem. Sabe, numa apresentação tosca, digna de quadro de programa de humor. Então como é que pode? Como é que pode nós estarmos vivendo
a política no Brasil, a política dentro da concepção aristotélica, da busca do bem comum, se nós temos um líder que apresenta novamente um exame e que dá um outro resultado, agora um resultado novamente negativo, e que a gente não sabe simplesmente se ele está falando a verdade. Líder esse que mentiu recentemente ao dizer que enviou para o Congresso um projeto de lei onde aumenta a pena sobre o crime, eu vou aqui repetir o Maurício Ricardo do canal Fala MR, o crime de pedobanana, porque também é uma palavra que não pode ser usada no YouTube, a palavra que vocês já compreenderam. Esse crime nem é criminalizado pelo Código Penal brasileiro. O Código Penal brasileiro fala de abuso de menores, abuso sexual, abuso físico, várias formas de abuso. No caso específico, Bolsonaro e a Damares estavam se referindo a crimes sexuais contra menores, e não o que ele disse, crime de pedobanana, repetindo aqui o MR. Como que a gente está vivendo política aqui? Como é que a gente está vivendo política de busca do bem comum? Um líder que acabou de postar nas suas redes sociais mensagem para os grupos, e esses grupos são inúmeros no Brasil, de Telegram e WhatsApp, para que eles continuem a fazer política. A política que eles fazem. Política essa que nós sabemos que é baseada em fatos mentirosos, as fake news e em ataque de ódio às pessoas para destruição de reputação. Como é que a gente pode entender que está vivendo um quadro de política aristotélica, ou seja, de busca do bem comum com um líder desse? Mas eu quero ir mais além, eu quero ir um passo à frente. Nós vivemos num país que, além de tudo, além de ter um líder muito incompetente no que se trata da política da busca do bem comum, nós temos um problema seríssimo que esse governo não está tratando, que é a invisibilidade social, a exclusão social. Como é que os nossos políticos, em sua grande maioria, podem dizer que fazem política, que seria a busca do bem comum, se nós vivemos um estado permanente de exclusão social no Brasil, onde um contingente imenso de pessoas não tem acesso à educação de qualidade, onde um contingente imenso de pessoas não tem acesso à saúde de qualidade. E aqui não vai nenhuma crítica ao SUS, não, o SUS faz muito, o SUS faz o que pode. Como é que os políticos apoiadores de Bolsonaro podem dizer que estão fazendo por isso, se esse problema é um problema que continua? Vou dar exemplos para você, exemplos bem práticos. Nós tivemos esses dias, aqui no Rio de Janeiro, eu vou deixar a matéria aí linkada para você, entrega de cestas básicas para alunos das escolas municipais. E sabe o que aconteceu? As mães foram reclamar porque foi encontrado arroz com larva, feijão estragado. E o pior, as caixas de leite não eram leite, era um produto de baixa qualidade, aquela bebida láctea. Só que estava no edital que o produto tinha que ser entregue, era leite. Agora veja o seguinte, a empresa que foi contratada, a empresa que venceu a licitação e que fez essa entrega, empresa chamada, vou ler aqui para você, Milano Brasil, essa empresa já foi investigada na Lava Jato, um dos seus sócios foi inclusive preso, e essa empresa ganhou, participou e ganhou. E o pior, foram convidados para participar, mesmo depois de não ter entregue a cesta básica de qualidade, foram convidados para participar de uma nova licitação para a entrega de mais 50 mil cestas básicas. Viver, então, tem que se tornar um ato de resistência. Não é só um ato político, não. É um ato político de resistência rebelde. É impossível continuar vivendo em condições assim. Uma das respostas da prefeitura foi a seguinte: o fato de eles terem colocado um produto que não era leite no lugar do leite não é um erro tão grave que impeça com que eles participem de novas licitações. Ou então, como é que pode ser viver numa região onde um traficante estabelece um domínio armado e para-religioso? Você soube dessa notícia? Eu vou deixar o link aí também para você. Um traficante na região ali de Parada de Lucas, ele tem dominado regiões e, por incrível que pareça, e eu como evangélico me sinto enojado e com muita raiva disso, proibindo outras religiões que não sejam as evangélicas, porque ele é da tropa de Israel. Pelo amor de Deus,
Como é que a pessoa vai viver a política na concepção lá de Aristóteles, ou seja, a busca do bem comum a partir do seu bem individual, numa situação dessa? Então tem que ser um ato político de resistência rebelde. E eu quero finalizar esse vídeo trazendo mais um assunto, mais um exemplo, para reforçar essa questão da exclusão social, que de certa forma também é uma exclusão política, que impede as pessoas de participarem dessa busca pelo bem comum, que acaba se tornando essa busca do bem comum restrita a um grupo, ao andar de cima. Vou trazer mais um exemplo. Vocês lembram? Quem será que lembra aqui, eu vou deixar também linkado aí, do caso da Cláudia Silva Ferreira, morta aos 38 anos, na zona norte do Rio de Janeiro, arrastada por um carro policial por mais de 350 metros. Você se lembra desse caso? Pesquisando sobre esse assunto da exclusão social e de viver inserido na política, eu me deparei e me lembrei desse caso. Sabe o que eu quero dizer sobre isso? Isso aconteceu em 2014. Nós estamos em 2020. E notícia agora, de março de 2020, até hoje, os policiais que participaram dessa ação que levou Cláudia da Silva Ferreira à morte, arrastada por um carro policial, não foram nem julgados e nem punidos pela PM. Eu não posso ter a dimensão exata do que foi para a família da Cláudia ver que ela foi arrastada por um carro policial por 350 metros. Não posso, eu não posso. É um pouco distante da minha realidade, mas eu me solidarizo. Eu quero dizer para você que está me vendo nesse vídeo, eu me solidarizo com a sua dor, eu me solidarizo com a sua falta de voz nesse mundo. A gente está cansado dessa política que é só para alguns. Não é possível que a gente continue da seguinte maneira. Alguns desfrutam a vida, a maioria é deixado de lado. A gente tem que recuperar o espaço das construções sociais na nossa sociedade. Tem muita gente que odeia essa palavra, né? Construções sociais, lutas sociais, benefícios sociais, mas a gente tem que reconstruir isso. Por quê? Porque viver é um ato político de resistência rebelde. Tamo junto, se inscreve no canal.